Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã, que vai nos acompanhar agora aqui pelo canal Teólogo de Fronteira, no curso de Filosofia Clínica. Estamos no terceiro trimestre deste curso, muito importante, para que a gente possa demitologizar e demitizar e desmistificar os temas da existência humana, tá bem? Numa linguagem muito direta, nós estamos tratando sobre a problemática da morte, tá bem? Já falamos aqui na primeira aula, fazendo uma introdução geral a este assunto da morte. Na aula passada, nós apresentamos o livro A Clave da Morte, começamos o nosso curso, tá bem? E agora nós vamos para a terceira aula, falando hoje sobre a morte e o sono, tá bem? Ou o sono sendo a irmã da morte. Nós temos uma metodologia mais simplificada, que é fazer a leitura do texto do autor, e assim a gente vai ampliando, vai comentando, vai conversando com vocês, tá bom? O chat já está disponibilizado, estou acompanhando vocês aqui através do canal Teólogo de Fronteira também, e assim nós vamos nos comunicando, tá bom? Deixa eu ver aqui, abrir o canal, acessar a aula, e assim a gente vai se comunicando através do chat. Bom, vou dar continuidade a partir de onde nós paramos, tá bem? Como conviver com essa dama chamada morte? Como não sucumbir aos seus encantos e resistir à curiosidade de saber de que maneira nos espera? Como aceitar que é um fato inabalável, por mais que se tente fingir que apenas atinge aos outros? Temos aqui três perguntas iniciais. Primeira, como conviver com essa dama chamada morte? Eu disse a vocês que os autores Jacó Pinheiro e Oscar D'Ambrosio, os dois trabalham tanto com a poesia quanto com a psicanálise, tá bem? Quer dizer que é um assunto que está muito bem tratado, não somente em linguagem clínica, como também em linguagem poética. E aqui a pergunta número um é: como conviver com essa dama chamada morte? Nós estamos em um mundo de mortais. Esse quadro que nós estamos vivendo em 2020, 2021, assustadoramente, parece que nós estamos em tempos apocalípticos. Se os números não são meramente midiáticos, quer dizer, eles são uma realidade, são contabilizados, seja por Covid ou por outras causas que, junto com o Covid, estão dispensando as pessoas para o outro lado, estamos vivendo em tempos apocalípticos. Isto é, o quadro que nós estamos vivendo pelo noticiário e pela realidade de milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo só se compara aos tempos de guerra, só se compara na Idade Média, quando a peste negra vinha assolar a vida das pessoas. Como que nós vamos conviver com essa realidade que se instala dentro dos lares e parece que agora nós estamos vivendo apressuradamente com ela? Hoje, dia 8 de abril, nós estamos com números assustadores apresentados para nós aí sobre o número de mortos no Brasil. Se falarmos de ontem, dia 7, passaram de 4.000 pessoas que foram ceifados, e agora a gente vai vendo os relatos das pessoas que convivem com esse quadro de morte dia e noite. É assustador, é apocalíptico. Como que nós vamos conviver com essa realidade? Pergunta de número 1. Segunda pergunta: como não sucumbir aos seus encantos e resistir à curiosidade de saber de que maneira nos espera? Se você imaginar que os hindus, eles são doutrinados a vida inteira, não para viver para sempre, não para serem eternos do lado de cá. Os hindus são doutrinados através dos seus brahmanes e os outros iluminados da religião do hinduísmo, eles são doutrinados para poderem se preparar para a transmigração da alma, para a reencarnação e para a metempsicose. Preparados. E aqui o autor está perguntando para nós:
existe um fascínio que gira em torno desse tema, que fica nos chamando. O que tem do outro lado da cortina? O que acontece imediatamente com a consciência humana no estalar de dedos? Naquele momento em que os familiares estão pranteando e os olhos estão fechando-se. O que acontece naquele exato momento? Se você pensar que os judeus, eles imaginavam que a alma da pessoa ficava perene ao corpo durante todo o período da lamentação, quer dizer, do luto, a alma fica perene. Eles não têm muito bem aquela consciência na tradição judaica antiga, não tem aquela consciência, aquele pensamento helênico de que a alma escapa do corpo. Os judeus imaginavam que a alma ficava presa ao corpo, perene ao corpo, ficava ali. Quer dizer que a pessoa ainda continuava por mais ou menos uns 3 ou 4 dias em estado de estou morrendo. A morte não acontece simplesmente com a cessação do fôlego, do brilho nos olhos. Eles acreditavam que a pessoa ficava em estado de estou morrendo. A pessoa está experienciando a sua morte. Só não está se comunicando com os vivos, mas ela está ali se comunicando consigo mesmo. Veja só, o que realmente acontece no estalar de dedos, no fechar dos olhos, no último suspiro. Como aceitar que é um fato inabalável, por mais que se tente fingir que apenas atinge aos outros? Você vê o porquê da necessidade de se fazer um velório, tá bem? É chamado de velório, tá bom? Por causa que se queima as velas, tá bem? Por isso que é chamado de velório. Por que é necessário? Se participar do guardamento em outras culturas, não é chamado de velório, e sim de guardamento. As pessoas estão ali durante o momento em que a pessoa está sendo velada e estão guardando o corpo. O que é que acontece durante este momento do velório, do guardamento? E por que é necessário haver o ritual da despedida? É importantíssimo para a psicanálise, por exemplo. Os psicanalistas, eles são unânimes. Você precisa se despedir do seu ente querido. Precisa fazer o rito de passagem. Você tem que contemplar, olhar para a pessoa naquele estado cadavérico que parece que ela está dormindo. Tem que olhar para ela. E você tem que se despedir. Tem que ir até o cemitério. Você precisa participar da cremação. Por exemplo, algumas culturas é a cultura da cremação. Em chegando em casa, é necessário se despedir do morto. Isto é, pega a biblioteca que era dele, que era o seu mundo, a sua fascinação. E essa biblioteca, se não lhe é útil, se não é sua, se não faz parte do seu universo, tem que ser doado para uma outra biblioteca, para uma outra pessoa, para um outro estudioso. A mesma coisa, vai ter que esvaziar o armário, tirar os paletós de lá, tirar as camisas, as calças e doar essas roupas preferencialmente para instituições de caridade, para gente que necessita, não pessoas ligadas a você na sua família. Precisa fazer todo esse ritual. Psicanaliticamente, isso é uma catarse. E essa catarse serve para que você possa se despedir da pessoa. Agora, quem não faz isso, como esse quadro de Covid que está aí acontecendo mundo afora, com esse protocolo de que as pessoas não podem se despedir olhando para o seu ente querido, isso aí é altamente traumático, tá bem? Se já não está explodindo, vai explodir nos próximos anos, quando a ficha cair, aquela sensação da presença fantasma da pessoa dentro de casa. Fica a presença fantasma quando não acontece o sepultamento, tá bem? A despedida, a passagem, a transição, o enterro e o velório. Bom, vocês já começam a falar conosco aqui através do chat e eu vou também me comunicando com vocês. Afinal de contas, o que nós experienciamos? Nós experienciamos a morte do outro. A nossa própria morte física, a gente não tem como experienciar, mas a gente já vai experienciando a morte dos outros. Eu me lembro da primeira morte que eu presenciei. Eu tinha em torno de uns 6 a 7 anos de idade. Aí um cidadão qualquer
foi baleado e deixado numa sarjeta. A rua toda saiu para correr, correndo para ver quem que era, como que estava. Eu nunca tinha presenciado a morte de uma pessoa antes. Aí eu fui correndo também, menininha, tinha 6 anos de idade. Cheguei lá, vi o rapaz lá, todo estrupiado, cheio de bala, crivado de bala, jogado na sarjeta, entre uma sarjeta que era um esgoto, do outro lado era um morro, sabe, bem lodento, bem nojento, e pro lado de cá estava a rua e os curiosos em volta. Estou falando que isso aí é lá para os anos 80 aproximadamente, quando eu tinha 6 a 7 anos de idade. Foi a primeira experiência de morte do outro que eu tive. E você, qual foi a sua primeira vez em que você experienciou a morte de alguém? Se você é do interior, você sabe que lá aqui no interior do Brasil, no interior de São Paulo mesmo, costuma-se fazer o guardamento da pessoa na sala de casa. Agora, nas grandes cidades, nos centros urbanos, aí já não existe mais isso, tá bem? Ficar com o morto no meio da sala. Ele é levado para o cemitério e lá no cemitério ele vai para o setor de velório, tá bem? Bom, presente está aqui a nossa irmã Vera, tá bom? Dando uma boa noite a todos. Nosso pastor João, graça e paz. O nosso irmão Giovanni, dando uma boa noite a todos. Nosso irmão José Silva, dando a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Deus abençoe. Nosso irmão Roberto Lani, dando a paz do Senhor Jesus. Nosso irmão José Silva, desejando uma boa aula a todos os irmãos e irmãs. Aqui nosso irmão Roberto Pires, dando a paz do Senhor Jesus e uma boa noite a todos. Erlan Alencar, também dando uma boa noite ao professor Rogério e também que Deus nos abençoe nesta aula. Amém. Bom, José Silva pergunta, né, professor, por nossa mente não saber lidar bem com o assunto da morte, mesmo a gente tendo a certeza da salvação, não tem. Essa aqui é uma doutrina que ela não é exclusiva do cristão, quer dizer, não é só o cristão que não tem certeza, tá bem? Do que acontece do lado de lá. Nós temos uma certeza da salvação. Você tem certeza da salvação, irmão José Silva? O senhor tem certeza da salvação? Porque, por exemplo, a palavra certeza, né? É certeiro, tá? É certa. A salvação é certa. Ela é uma esperança. Ela é um ato de fé, tá bem? Você tem fé de que você vai ser salvo. Porque a certeza da salvação, ela já nem pertence, por exemplo, ao vocabulário bíblico. Você não vai encontrar a doutrina da certeza da salvação com esta palavra dentro da Bíblia. Certeza da salvação. O apóstolo Paulo fala, em esperança é que nós somos salvos. Quem é que espera por aquilo que já tem? Como você tem certeza da sua salvação? Você está em esperança. Mas como que você espera aquilo que você já tem? O mesmo apóstolo Paulo, ele vai falar aos filipenses, ele vai falar o seguinte, eu não julgo que eu já haja alcançado a ressurreição dos mortos. Acho que não. Mas uma coisa faço. Eu pego e eu corro a minha carreira com firmeza, para ver se eu consiga, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, nós devemos tomar cuidado com a palavra certeza da salvação, para que isso não crie uma presunção em nossos corações. Aí você fala, como assim presunção? É o que o João Batista, o último dos profetas do Velho Testamento, nos disse. Não fiquem por aí, sabe, presunçosos, presumindo de vós mesmos que vocês são filhos de Abraão. Precisa produzir os frutos dignos do arrependimento. Por isso a gente tem que tomar cuidado com a palavra certeza da salvação. É em esperança que nós estamos sendo salvos. Estamos correndo para a carreira que nos foi proposta. Precisamos trabalhar a nossa salvação com todo temor e tremor. Existem advertências seríssimas nas Escrituras sobre a certeza da morte. Isso aí, ela fala sobre a morte. Louco, esta noite lhe pedirão a tua alma e tudo quanto tens preparado, para quem será? Isso aí é inexorável. Quanto à salvação, porém, o apóstolo Paulo fala, olha para que aquele que está em pé não caia. E o apóstolo Paulo deu o exemplo de muita gente que estava correndo bem, tropeçou, caiu e não se levantou.
Quero dizer com isso que eu tenho que abalar a fé na salvação que os irmãos e as irmãs têm? Não, porque em aulas anteriores, em outros cursos, principalmente nos cursos de soterologia, nós temos certeza no Salvador. Nós cremos que o Salvador já veio, cremos que existe um plano de eleição para cada um de nós, que o céu está preparado para os eleitos de Deus, que estamos numa carreira que foi nos proposta, que o Espírito Santo foi nos doado. Agora a gente não pode de maneira nenhuma ficar com aquele triunfalismo de já ganhei, já ganhei, já ganhei, porque do contrário as escrituras não diriam para nós, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Existe uma possibilidade, eu disse possibilidade, existe uma fresta em nossa natureza humana em que a apostasia possa tomar conta de nós, a falta de fé. Vocês veem que existem denúncias de algumas pessoas, denúncias não, depoimento de algumas pessoas que estão dizendo que depois que esse quadro de pandemia se instalou, a incerteza do dia a dia se instalou, e as pessoas até mesmo vacinadas disseram, eu perdi a fé. Tem gente que perdeu a fé. Era tão fervoroso, era tão avivado, era tão envolvido e hoje não consegue crer mais. Aí você vai me perguntar o seguinte: e aí, perdeu ou não perdeu a salvação? Se você ler o contexto das Escrituras, o autor aos Hebreus vai falar: todo mundo saiu do Egito, mas nem todo mundo entrou na terra prometida. Devemos trabalhar para que nós, tendo uma vez sido alcançados por Deus, também possamos correr e alcançar a carreira que nos está proposta. E eu agradeço ao irmão por sua pergunta, mas a gente ainda não respondeu, né? Você falou o seguinte: professor, por nossa mente não saber lidar bem com o assunto da morte, mesmo a gente tendo certeza da salvação, isto é, se a própria salvação ela entra na berlinda, será que eu estou salvo? O apóstolo Paulo fala: examinai cada um a vossa própria obra. E por que tem que examinar a cada um a sua própria obra? Porque nós vivemos dia a dia. Sabe que John Wesley, eu tenho um livro dele aqui, tá bem? Tá perdido por aqui, ó. John Wesley. Deixa eu bagunçar minha estante, né? Aqui está o livro do John Wesley, tá bem? John Wesley, sua vida e obra de Matteo Lelièvre, tá bem? Obra importantíssima, lançada aqui pela editora Vida. O John Wesley, ele era um arminiano, tá bem? Ele acreditava que a salvação é um processo, nós estamos em processo de salvação, num período probatório, o dom do Espírito Santo já foi dado para nós, mas estamos numa carreira contínua. Ele era um anglicano arminiano. Ele acreditava na salvação eterna, mas havia necessidade de processar a salvação. A salvação seria processual. Ponto. E o John Wesley, depois que ele se afastou muito da igreja anglicana, continuou sendo o ministro da igreja anglicana, mesmo ele fundando o metodismo, que ele não queria que o metodismo se tornasse uma nova igreja, mas um movimento de piedade entre os anglicanos que não iam mais para a igreja. Mas o que aconteceu? Assim que ele foi abandonando as estruturas do anglicanismo, ele começou a ser muito perseguido, muito perseguido. Chegou um dia, alguns dias, que ele já não estava mais sendo perseguido. Chegou um momento em que a postura dele, a doutrina dele, o ministério dele já estava sendo aceito por muitos bispos em muitas das igrejas anglicanas. Aí ele parou de ser perseguido. Aí ele pegou e falou o seguinte: olha, o dia que eu não sou perseguido, o dia que eu não sou apedrejado, o dia que eu não sou xingado, eu me pergunto se eu ainda sou crente, se eu ainda estou salvo, se eu estou agradando ao Senhor, porque é um negócio meio assim. Quer dizer, é uma das frases de John Wesley, uma frase de efeito, justamente para nos fazer tocar o sininho, tá bem? Toca o sininho de que a gente não esteja numa presunção de que basta morrer de Covid que vai para o céu. Agora todo mundo que morre de Covid já está com o passaporte carimbado para chegar na casa do Pai e tirar a chave das mãos do São Pedro. Não é ele que tem, mas tira a chave das mãos de São Pedro e vai entrando porta dentro, né, desaforando até os serafins e querubins, né? Tem piadas nesse sentido. Bom, aqui nosso irmão canal Ciência Bíblica dando um shalom e a boa noite, tá bem? O Anderson Ximenes daqui dando a sua saudação e nosso irmão do canal Ciência Bíblica falando que é uma excelente
resposta, né? Igrejas como a presbiteriana acabará pregando isso. A certeza da eleição causa esse conforto, pressupondo, uma vez salvo, salvo para sempre. Certas frases comprometem o contexto, né? Pois é, a gente vai trabalhando as doutrinas aí, embora a gente saiba muito bem que as obras de Deus estão acabadas desde a fundação do mundo. Isso aí quem diz para nós é a Escritura. O autor aos Hebreus fala, ele descansou no sétimo dia, porque todas as suas obras estão acabadas desde a fundação do mundo. Só que agora, para entrar no repouso, precisamos observar a fé dos heróis da fé, né? Da galeria dos heróis da fé. Bom, vamos continuar com a leitura aqui também. O tema é sobre a morte, que ela é a irmã do sono. Os autores do livro A Clave da Morte, tá bem? Que é o que nós estamos utilizando aqui, eles dizem assim: está para nascer o ser humano vencedor da morte? Como não alimentar o mito da fonte da eterna juventude, promessa não só de manter a vida, mas também de sustentar o esplendor da adolescência e dos primeiros anos da existência adulta? Afinal, ignorar a morte é vencer os tradicionais ponteiros do relógio e os modernos marcadores digitais, pois ambos conduzem, segundo a segundo, ao encontro dela. Bem, o relógio, tá bem? O relógio que nós temos hoje, ele é algo assim assustador, sabe? Você ficar olhando para o ponteiro do relógio, aí ele vai tac, 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 não para. O instrumentozinho atormentador, ele não para. Ele tira do 1 para o 2, e do 2 para o 3, e do 3 para o 4, e você não vê o ponteiro retornar. Só na Bíblia que isso acontece. Só na Bíblia que você vai acontecer. Porque lá na Bíblia lá você vai ter um Acás, tá bem? O Acás é um rei ímpio, e o Isaías ele dá para ele um cheque em branco. Isso já aconteceu com você? Deus já fez isso com você? Algum profeta já fez isso com você? Pois então, foi dado para o Acás um cheque em branco, sabe? Um cheque em branco. Pede para ti um sinal em cima no céu e embaixo da terra. Aí o Acás, na sua presunção de que ele era rei, não era muito pro lado da religião, o negócio dele era ser um gestor, porque ele não era político, ele era um gestor. Aí ele, com a sua presunção de que ele era um gestor, não era político, ele disse: não precisa de sinal, não preciso das coisas da religião, não. Deixa esse negócio para lá, tá? Segue com a tua fé, profeta Isaías, e eu sigo aqui com a minha gestão do meu reino. Aí o Isaías é tomado assombro profético, aí ele fala: acaso é muito que você enfade os homens, quer também enfadar o próprio Deus? Pois então o próprio Deus vos dará um sinal. E aí vai toda a conversa de Isaías com o Acaz. Pois bem, o Acaz ele tinha um relógio, tá bem? Não é o relógio atômico que nós temos hoje. O relógio atômico que nós temos hoje, ele pega o segundo, e ele divide o segundo em milionésimos de segundo. Ó que injustiça! O relógio atômico ele pega um segundo e ele divide, não em 60 microsegundos, ele divide um segundo em um milionésimo de segundo. Um milionésimo, em 1000 partes. Não, é muita humilhação. Aí esse mesmo relógio atômico ele pega um milionésimo de segundo, uma fração dos 1000 do segundo, e ele corta esta fração em zeptasegundos. Isso aqui é o relógio atômico. Ele vai na menor porção do tempo. E ele descobriu que nessa menor porção do tempo, que é o zeptasegundo, não é um milionésimo de segundo, é o zeptasegundo, tem alguma coisa acontecendo ali. Tem alguma coisa fenomenal acontecendo dentro do zeptasegundo. Só que não tem como voltar. É sempre nessa observação. É sempre para frente. O tempo é muito rápido. E nós estamos sendo engolidos. A gente reclama que hoje já é quinta-feira. Há uma semana atrás nós estávamos aqui tendo uma aula de filosofia clínica falando sobre a clave da morte.
passaram-se 7 dias. Quem percebeu? Se você colocar aí na balança os 7 vezes 3, mais de 25 mil pessoas já foram para o outro lado em uma semana. Isso aí considerando os números de mortos das estatísticas. Isso só no Brasil, sem contar os países vizinhos aqui. É muita coisa que aconteceu. E os físicos, tá bem? Que trabalham com a física quântica. O pessoal da física quântica é tudo enlouquecido, tá bem? Porque eles têm os seus microscópios atômicos, tá bem? Para eles é tudo atômico. Aí eles pegam e falam, mas atômico é muito pouco, tem que ser subatômico. Eles querem vasculhar o que acontece lá dentro do núcleo do átomo. Aí o pessoal da física quântica, eles ficaram enlouquecidos quando eles descobriram que o átomo ele não tem só fótons, elétrons e prótons. Existe o quantum. E tudo isso está acontecendo numa fração de segundo, que não é fração de segundo, é um milionésimo de segundo, que não é um milionésimo de segundo, que é um zeptasegundo. É muita humilhação para nós. Bom, seja como for, o tempo não para. Música do falecido. O tempo não para e também o tempo não retorna. O tempo não volta atrás. Filosofia de Heráclito. Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Isso aqui escapa para nós. De tal forma que, mesmo que eu fique aqui parado, a morte está vindo ao meu encontro. Isso aqui, a morte é certa. Hoje estou com 45. Não sei em qual zeptasegundo o coração vai parar. Não sei em qual zeptasegundo os olhos vão se escurecer. Não sei em qual zeptasegundo eu não ouvirei mais o som dos pássaros. Enfim, a qualquer zeptasegundo dessa existência, eu vou estar junto com todos aqueles que estão na estatística aí do mundo dos mortos. Seja por Covid, seja por tragédia, seja por velhice, seja por boa sorte. Para escapar disso aí, nós temos uma firme esperança da volta de Jesus e na firme esperança da volta de Jesus, ressurreição dos mortos ou arrebatamento da igreja. E a nossa torcida é que aconteça o arrebatamento da igreja, né? Isso aí é a grande torcida que nós temos. E é por isso que o autor vai dizer para nós aqui: está para nascer o ser humano vencedor da morte? Aí você vai dizer, sim, Jesus nasceu. Mas ele não morreu? Ele morreu, não morreu? Pois então, de Adão até hoje, quem não passou pela morte? Ah, o Moisés. Moisés morreu também. Moisés morreu e teve uma disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo a respeito do corpo de Moisés. Moisés morreu. Bom, o Enoque ele foi transladado, né? Foi transladado, porquanto Deus o tomara para si. E o autor aos Hebreus fala de que é para não ver a morte. Para não ver a morte. E aí, o que aconteceu com o Enoque? Será que é uma lenda da Bíblia? Uma lenda que está no Velho e no Novo Testamento? E o Elias, que foi elevado vivo aos céus por um redemoinho. Esses dois aqui conseguiram trapacear e passar para o outro lado sem experienciar a morte? Ou será que nós estamos aí com mitos, com arquétipos, ou com verdade, ou com dogma? Bom, fora esses dois ilustres que fazem parte aí da nossa literatura judaico-cristã, mais judaico do que cristã, quem é que conseguiu burlar o dia da própria morte? Quem é? Bom, pelo menos a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer ao menos uma só vez. E agora? Eu quero saber como que o Elias e o Enoque vai passar dessa para outra, porque aí vem as lendas cristãs dizendo, tá bom, eles só foram teleportados de lá para cá, porque eles vão voltar em Apocalipse para poder morrer. Porque não morrer ele tem que passar pela morte. Todo ser humano morre. Então está para nascer o ser humano vencedor da morte, tá bom? E aqui o autor ele vai dizer para nós, afinal, ignorar a morte é vencer os tradicionais ponteiros desse relógio que eu falei para vocês. Ignorar a morte, amiga do tempo e irmã do sono. Justamente, a palavra sono é hipnos, a palavra morte é thanatos. Isso aí no grego.
Você olha para uma pessoa que ela está em repouso, dormindo, olhos fechados, e depois você olha para uma pessoa que está estirada no caixão. Os dois parecem que estão igualados, estão na mesma posição, estão em dormência, são irmãs, de acordo com os mitos gregos, tá bem? Amiga do tempo e irmã do sono, a morte está imersa na vida. Sigmund Freud, chamado pai da psicanálise, ele fala que a morte mesmo como fenômeno da existência humana, a morte está inculcada em nosso inconsciente. Você já nasce com a morte dentro da sua existência, programada biologicamente dentro da sua existência, e a morte como um impulso, diz Freud. A morte, ela é um impulso, e é ela que empurra você, por isso que é impulso, ó, tá? É a morte que empurra você para viver. Ó, aproveita o tempo que você tem, porque se você não aproveitar, ela vai chegar de qualquer maneira. Por isso, ela tem um impulso, e é um impulso tanatalógico também, que está aí dentro da sua natureza e da sua consciência, aliás, da sua inconsciência, de acordo com Freud, tá bem? Por isso que o autor vai dizer para nós aqui, tá bem? O seguinte: amiga do tempo e irmã do sono, a morte está imersa na vida. De pouco adiante desprezá-la ou rebelar-se. Racionalizá-la leva à tenebrosa e infalível conclusão que mesmo o cérebro humano, capaz das mais desvairadas e brilhantes divagações, um dia deixa de funcionar. Não é absurdo? Sabe que durante muitos anos, eu na minha pobreza contínua, sabe? Filho de raspador de taco, meu pai foi raspador de taco a vida inteira, não mais agora, por causa que ele já passou da casa dos 80 anos de idade, e a minha mãe sempre foi costureira. Então é assim que eu conheci meu pai e minha mãe. Meu pai é raspador de taco e minha mãe é costureira, trabalhando como doméstica também, e eu filho de uma família com mais 5 irmãos, cuidador dos 5 irmãos menores. Quer dizer, e isso a gente vem trazendo, vem trazendo, vem trazendo. Foi assim que eu fui para o Evangelho, foi assim que eu passei grande parte da minha existência. E eu ia muito nas livrarias evangélicas, mas eu ia muito mesmo, para poder namorar essa enciclopédia que vocês veem aqui. Essa aqui é a enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia do Dr. Martin, do Dr. Russell Norman Champlin, tá bem? Eu ia falar Martin Lloyd Jones, eu ia errar o nome do doutor. O Russell Norman Champlin, tá bem? E eu ficava namorando. E por que eu ficava namorando? Porque eu tinha um amigo que tão pobre quanto eu, mas ele era colecionador de livros e os livros vinham na mão dele, né? Eu tinha que ir atrás dos livros, mas os livros vinham na mão dele. E um dia, indo na casa dele, eu peguei desses volumes emprestado, trabalhava em uma metalúrgica, a metalúrgica foi à falência, não tinha o que fazer, e eu comecei a ler essa enciclopédia emprestada e fui lendo volume a volume os artigos que mais me interessavam. Eu queria comprar, queria comprar, queria comprar, queria comprar. Os anos se passaram, as coisas melhoraram um pouquinho, e quando melhoraram um pouquinho, fui lá e dividi em 6 parcelas e comprei essa enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia do Dr. Norman Champlin, tá bem? Aí pronto, estou acompanhando. Eu não consegui comprar ainda o Novo Testamento interpretado versículo por versículo e nem o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo. Não consegui comprar ainda. É um dia, quem sabe, né? Parcelar em 10 vezes eu consigo comprar essa enciclopédia. Mas fato vim acompanhando a biografia do doutor, sabe? Ele era uma pessoa muito viva, estava vivo, até que anos passados, agora recentemente, saiu a nota mortuária, tá bem? A morte do doutor Russell Norman Champlin. Aí você pensa o seguinte: morreu Russell Norman Champlin. Ah, nunca ouvi falar, sabe? É um nome, é uma pessoa. Mas você pensa o brilhantismo dessa pessoa, que ele conseguiu escrever essa quantidade de livros aqui sozinho, sem contar os demais, tá bem? Não significa que tudo que ele escreveu aqui é ortodoxo, sabe? Ortodoxia da igreja. Não é isso, é só enciclopédia. É consultiva, sabe? Ela é didática, ela é paradidática. Mas ele tinha um grande brilhantismo. Só que se você pensar muito bem, por que nós, professores, sabe, estudiosos,
a gente costuma tirar as nossas fotos, sabe, perto da nossa estante? É por causa da presença desses mortos que estão aqui. Isso aqui, ó, isso aqui é um monumento de morte. De cima a baixo, uma, duas, três, quatro, cinco prateleiras, que é uma biblioteca bem pequena, também pequena, tem obras principais aqui, não tem espaço na casa para mais livros. Mas isso aqui, ó, autores mortos, muitos autores mortos. Aqui, ó, Mário Ferreira dos Santos, também morto. Nietzsche, morto. Ali todos os filósofos, começa com Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, Galileu, Bacon, Rousseau, Locke, Heidegger, tudo morto. Quer dizer, isso aqui, ó, é uma pira funerária. Agora, tanta intelectualidade, tanto brilhantismo, tanta erudição, tanto conhecimento, reduzido ao quê? Reduzido a pó e cinza. Não ficou nada. Deles não ficaram nem os restos mortais. Se esvaneceu, se esvaeceu, acabou. Se ele não houvesse escrito, que nem eu disse para vocês que ele escreveu, nunca tinha ouvido falar. Nunca vi, nem comi, nem ouço falar. É isso. Quer dizer, todo brilhante, por mais brilhante que seja, acaba, como diz o livro de Eclesiastes, como o cão morto. Sabe? O cão morto e o leão se igualam pela morte. É um grande leão e é um cão vadio. Se iguala pela morte. Você acha que a morte ela é justa? Ela é justa para os ímpios e ela é injusta para os... Gostou do apagão? Este é o sinal da Claro aqui na minha casa, onde eu moro aqui, ó. Esse é o sinal da Claro. Você paga um absurdo, eles oferecem para você 150 e aqui não chega a 30, não chega a 20. Aí o sinal da Claro cai, né? Net Claro. Pronto, né? Aí eles falam se você não colocar um segundo ponto na sua casa, porque da minha sala até o meu quarto é lá onde está o sinal, lá na sala até o meu quarto não dá 10 metros e o sinal não chega, o sinal dá claro. A grande promessa é a chegada do 5G, sabe? Aí o 5G, que é a força fantasma, vai melhorar a vida de todo mundo. É só misericórdia. Não tenha piedade. Bom, assim você percebe que o livro de Eclesiastes, o grande tema do livro de Eclesiastes é o absurdo da morte. Quem dizer que a morte é justa é porque não penetra nesse assunto. É um absurdo. Ela é muito absurda. Ela é igualitária. Ela é universalista. E ela é niveladora. E é por isso que tem que acontecer uma salvação. Precisa acontecer uma salvação. Por quê? Porque senão fica uma injustiça tabelada para todo mundo. Simplesmente não é justo, sabe? Que uma pessoa um pouco melhor, tá bem? Um pouco melhor, sofra a mesma morte do cão horrível. Não é tão justo assim. Tem que ter aí alguma satisfação da parte de quem nos criou. O porquê que eu vou para um inferno tão ruim quanto o outro? Por que eu vou para um céu melhor do que o outro? Tem que ter uma explicação do Criador aí e a gente não sabe muito bem como explicar filosoficamente, tá bem? A teologia ela é mais segura, a teologia ela dá mais certeza, mais convicção, mas a filosofia ela balança a corda, tá? A filosofia ela tem o costume de balançar a corda. Tem umas pessoas aí que não vê a hora de chegar diante de Deus e falar, Senhor, tudo bem que o Senhor quis salvar, mas por que o Senhor quis salvar? E colocar aqui, né? Por quê? Não tem um céu menor para ele? O Champring, tá? Esse aqui que eu falei para vocês, ó. O Champring ele não era universalista, tá? Ele não acreditava na salvação de todas as pessoas. Não. De todas as pessoas, anjos e demônios. Ele não acreditava. Mas o Champring ele ensinava o restauracionismo. E de acordo com a doutrina restauracionista do Champring, ele vai dizer o seguinte: existe uma glória inferior para aqueles que não foram alcançados pela pregação do Evangelho. Quem foi alcançado pela pregação do Evangelho, está ilustrado, cheio do Espírito Santo, coroa na cabeça,
dons espirituais, sabe? Levando alma para o céu. Essa turma vai passar para Jerusalém Celestial, ó, no estalar de dedos. Mas a grande massa de seres humanos do dia a dia nunca ouviu falar de Jesus de Nazaré como Salvador. Uma personagem histórica qualquer, igual um profeta qualquer, mas não Salvador pessoal. Aí o Champre vai explicar que todos vão passar pelo juízo, todos vão passar pelo julgamento e que vai haver uma restauração destas pessoas para que elas possam adorar a Deus quando chegar aí o tempo do milênio, tá bem? Quando chegar o tempo da pré-eternidade, porque o milênio ele é a pré-eternidade. Essa doutrina teológica ela é chamada de restauracionismo. Aí você fala, nossa, que doutrina absurda, né? Esse cara é um herege. Bom, heresia por heresia tem um monte por aí, cada um vai escolhendo a sua, tá bem? Porque a morte e o além, meus irmãos, são mistérios. A morte e o paraíso são mistérios. O que você e eu sabemos vem de revelações, de experiências, mas é porque está tudo escrito nos livros. São os livros que dizem isso. E os livros tendo sido escritos por pessoas muito limitadas, elas vão admitir que algumas heresias sejam ditas aí e você abraça a heresia que mais lhe convém, tá bem? Não se esqueça, aula de filosofia clínica é para balançar as cordas, tá bem? Ah, eu quero mais convicção doutrinária. Então você venha comigo para os cursos de teologia avançada, teologia cristã, sabe? Carta aos Efésios, venha comigo para a carta aos Efésios, carta aos Romanos, teologia do apóstolo Paulo, venha para os cursos de teologia e não volte mais para a filosofia, que você não pode andar na corda bamba, sai que você cai, né? Tem um irmão aqui que falou que a gente não pode nem recomendar livro, que o pessoal vai ler o livro e vai levar o demônio para casa. Não é assim, né? Você tem que saber que livro você está comprando. O dinheiro é seu, a estante é sua e a casa é sua. Bom, vou terminar a aula de hoje, tá bem? Lendo aqui, vou tentar ler, né? Porque a internet aqui, a Claro, não tá tão boa assim, tá desconvertida, claro, né? Mas ela também vai fazer o quê, né? É a Claro. Oh, bom, aqui pergunta nosso irmão José Silva. Tá bem. Giovanni Barros. Pastor, a morte está vindo ao meu encontro ou eu estou indo ao encontro dela? Pois então, a piada vai dizer o seguinte: que se você tentar enganar a morte, ela te pega, nem que seja no inferno. Essa é a piada, tá? Vamos lá. José Silva. Professor, a igreja de Cristo nasceu para vencer a morte, pois os que alcançarem o arrebatamento não passarão pela morte. Aí se eu disser para o senhor que você precisa passar pela morte, precisa passar pela morte. Romanos capítulo de número 6. Não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados com ele na morte? Tem que passar pela morte também. Vivo não mais eu, Gálatas, tá bem? Gálatas. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus que se entregou por mim. Portanto, já estou crucificado com Cristo. Passou pela morte? Passou pela morte, meu irmão. Tem que passar pela morte. Esses arrebatados que vão ser arrebatados por ocasião da volta de Jesus já anteciparam a sua morte, cravando ela na cruz. Aí deixam a morte com Cristo e pegam a vida de Cristo para si. Já passamos pela morte, tá bem, meus irmãos? Já passamos pela morte. Agora, se o Senhor Jesus não voltar até o dia em que a gente tiver que tombar o corpo, muito bem, urna funerária, tá bom, meus irmãos? Urna funerária e aguardar a volta de Cristo juntamente com os demais irmãos, aqueles que creem na sua salvação. Tá bom? Vamos lá. Aqui, nosso irmão José. Nosso irmão canal Ciência Bíblica. Ora, o último inimigo que há de ser de novo. O sinal cai, vai. Parece que é uma provocação, né? E olha que eu já fiz de tudo. Já comprei repetidor. Coloquei repetidor aqui, ó, bem pertinho. Mas não tem solução, né? É fraquinho. Canal Ciência Bíblica, a paz, a graça. Carla 8. A paz e graça, pastor Rogério. Força. Deus abençoe a vida do irmão Cuito da África. Irmão Cuito. Deus abençoe, irmão Cuito. Maria Mari. Graça e paz a todos. Amém. Giovanir, né? A minha internet também é horrível, né? Então, vamos dar as mãos, né? Vamos cantar.
né, propaganda em essas internets. Tá bem? Bom, a gente não vai avançar demais, tá bem? Só vou terminar aqui dizendo para vocês o seguinte. Bom, com essa toda aí, né? Alguns irmãos tiveram que sair, mas tudo muito bem. A recomendação que eu vou fazer para vocês para terminar essa aula de hoje é que você vai lá no livro de Eclesiastes, tá bem? Pega o livro de Eclesiastes e dá uma lida nele, vai lá, lê ele numa sentada só, 12 capítulos, e fica ali investigando junto com o autor de Eclesiastes, o Kohelet também, o que vem a ser este brilhantismo da... Agora eu vou me preparar para a próxima aula, torcendo de que o sinal não me faça passar essa vergonha, tá bem? Que é uma vergonha. É, mas, né? Paz, irmãos.